Um bom dia a todos, que nós possamos então, unidos na oração nessa manhã, celebrar com amor e fé. Bem-vindo, pastor Elton, da comunidade evangélica de Confissão Luterana de Petrópolis. E nele eu saúdo todos os irmãos luteranos, saúdo todos os descendentes dos colonos alemães de Petrópolis. É uma alegria celebrar com vocês. Frei José Ariovaldo concelebra conosco, o maestro do coral dos Canarinhos, Marco Aurélio Liste, os freis do Convento do Sagrado, que conosco celebram, todos que nos acompanham pelas redes sociais, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, as autoridades do município de Petrópolis, na pessoa do prefeito Bernardo Rossi, todos os nossos paroquianos, que o Senhor vos dê a paz. Nesse ano estamos celebrando o dia do colono alemão, à distância, e não naquele lugar significativo que é o pátio do Palácio de Cristal, onde está plantada a cruz, que é o símbolo da fé dos colonos alemães. Hoje nós não podemos sentir o calor humano, o brilho no olhar dos que conosco rezam, mas queremos estar unidos de coração e em oração. Trazemos presente em nossas orações hoje todos os que sofrem enfrentando o Covid-19 e suas famílias e toda a sociedade mundial. Pedimos as forças, a sabedoria necessária para controlar a pandemia. Trazemos presente de modo especial a vida de tantos descendentes dos colonos alemães que com o seu trabalho, a sua religiosidade, a sabedoria adquirida com o cultivo do saber, marcaram e marcam o município de Petrópolis. Que Deus dê a bênção da sabedoria, da paz para todos os petropolitanos, para que possam hoje também ter uma vida digna, com o trabalho para todos, e a graça da saúde, e um coração voltado para Deus. Nós vamos então iniciar trazendo presente o nosso bondoso Deus que nos acompanha com seu amor e sua bondade. Nós iniciamos então em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos então agora rezar cantando um lindo hino. Acompanhemos.
queremos chegar diante de nosso Deus em oração, fazendo a Ele a nossa confissão de pecados. Inclinemos nossa cabeça em respeito a Deus, elevemos nossos pensamentos a Ele para orar. Senhor nosso Deus, Tu queres que todas as pessoas tenham vida em abundância. No entanto, nem sempre a vida em abundância é a realidade neste mundo. Lembramos das injustiças sofridas pelos nossos antepassados na sua viagem ao Brasil, muitos morrendo neste caminho para a terra prometida e sofrendo muitas privações. Aqui chegando, também não encontraram condições de vida digna. Pedimos perdão porque ainda hoje muitos irmãos e irmãs sofrem privações, injustiças em nosso meio, não tendo vida digna. Senhor, Teu Filho Jesus experimentou a vida de um excluído, queixou-se de não ter sequer um lugar onde reclinar a cabeça. Lembramos da falta de trabalho dos nossos antepassados após o término da construção da Vila Imperial, quando muitos tiveram que migrar para outros lugares. E pedimos perdão porque ainda hoje muitos precisam migrar para outras cidades em busca de oportunidade de trabalho, porque aqui não encontram. Senhor, estamos numa celebração ecumênica. Lembramos que Tu queres a unidade de todos os Teus filhos e filhas. Por isso pedimos, perdoa-nos pelas vezes em que entre nós reinou e ainda reina a divisão. Ajuda-nos a caminhar unidos, mesmo sendo diferentes. Assim colocamos também nossos pecados, que nós individualmente cometemos diante de Ti, e pedimos perdão por todos eles. Ajuda-nos, perdoa-nos pela Tua graça. Amém. Da primeira carta de João 4:10. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, nossos pecados fossem perdoados. Ouvimos mais um hino, o hino de louvor, Lobe den Herren. Oremos. Senhor nosso Deus, nós Te bendizemos, pois Tu és Deus próximo de nós. Isso vemos de forma clara quando olhamos para a Sagrada Escritura e vemos a Tua ação na história, ao libertar Israel da escravidão no Egito
e quando trouxeste teu povo de volta do exílio na Babilônia. A forma mais clara pela qual tu demonstra que te importas conosco é através de Jesus, teu Filho, nosso Salvador, que veio a este mundo para ser pão e água de vida, da vida. Tu também estiveste com nossos antepassados na perigosa travessia do oceano rumo a essa terra brasileira. Estivestes com nossos antepassados quando nesta terra pisaram e aqui construíram suas vidas, e com seu suor e seu esforço construíram Petrópolis. Hoje estamos aqui recordando a história e reafirmando nossa fé em Ti, Deus da vida. E te pedimos, continua a caminhar conosco rumo ao futuro. Faze que sintamos Tua mão amiga e protetora no meio dos nossos projetos, aspirações, fracassos, cansaços e esperanças, frustrações e anseios de todos os que em Petrópolis habitam. Que Petrópolis possa construir seu futuro perguntando por Tua vontade. Isso te pedimos por Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações e de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. O Senhor é a porção de minha herança e meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração nos ensina. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Ó Senhor, o Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. Na Tua destra, delícias perpetuamente. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. E nós queremos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isto queremos nos preparar ouvindo a aclamação do Evangelho. Aleluia.
Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, aguardam em seu coração e acreditam nesta palavra. Amém. Podemos assentar? A todos que nos assistem nesta manhã, meu cordial bom dia. Eu desejo de que a paz de Deus seja com todos. E é novamente uma satisfação estar junto com os nossos irmãos aqui celebrando o 29 de junho, a chegada dos imigrantes alemães aqui em Petrópolis. E gostaria de basear as minhas palavras de forma especial no versículo 28 do texto do Evangelho, onde Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. E uso essas palavras de Jesus neste dia porque recordamos a chegada dos imigrantes alemães a Petrópolis, pelo motivo de que estes imigrantes precisaram e muito encontrar descanso em Deus em sua jornada ao Brasil, porque eles estavam de fato cansados e fatigados. Cansados e fatigados, primeiro, pelos motivos que os trouxeram ao Brasil. Os nossos antepassados vieram ao Brasil pela difícil situação econômica na qual se encontrava a Alemanha. Ela saía das guerras contra Napoleão Bonaparte, que havia causado muita destruição, lavouras destruídas, moradias em chamas, mortes, dizimação da juventude masculina, estupros dos soldados para com as mulheres, todos os horrores da guerra. Na década de 1750 havia sido inventada a máquina a vapor na Inglaterra, e isto estava gerando muito desemprego na Europa, também na Alemanha. No sul e sudoeste da Alemanha havia más colheitas naquela época, o que provocou a emigração em massa. E junte-se a essas condições a propaganda feita pelos agentes brasileiros enviados à Europa. Eles prometiam passagem paga, concessão de cidadania, concessão de lotes de terra livres, desimpedidos, suprimentos para as primeiras necessidades, material de trabalho, animais, isenção de impostos por alguns anos, liberdade de culto, enfim, prometiam quase um paraíso aqui no Brasil. A esperança de vida melhor em terra brasileira era tanta que muitos cantavam a caminho do Brasil. Veja o que eles diziam: adeus, pátria mal agradecida, vamos para outra terra, vamos para o Brasil. Deixamos apenas as dívidas, procuramos uma nova praia, lá encontraremos o ouro como areia. Viva, viva, logo estaremos no Brasil. E em segundo lugar, os nossos antepassados que vieram aqui para o Brasil precisaram muito do descanso e da força divina pela viagem,
que eles enfrentaram. 13 navios deixaram Dunkerque, na França, com 2.388 imigrantes. O primeiro deles chegando no porto de Niterói em 13 de junho e o último em 7 de novembro de 1845. O diplomata belga Augusto Pontus, em seu livro Avaliação sobre o Brasil, afirma que 252 imigrantes morreram, sendo que desses 56 nos portos ou na viagem até Petrópolis. Especialmente as crianças não resistiram à penosa subida da serra e foram enterrados pelo caminho. O grupo que mais sofreu foi o do navio Marie, que chegou em 20 de junho de 1845 com 169 pessoas. Há um relato na Tribuna de Petrópolis, de 7 de maio de 1995, que conta as condições que havia no navio. Havia mantimentos em escassez. As bolachas, como se escreve, ou biscoito, como nós dizemos hoje, se escrevia bolacha na tribuna, estavam em putrefação, cheia de vermes. Eles recebiam uma sopa rala de feijão ou de ervilha, que mais parecia uma água podre. Muitos deles passavam mal porque nunca enfrentaram uma viagem de navio, e nós sabemos que nos navios muitos enjoam, passam mal, e desta maneira, diz o jornal Tribuna, carecemos de quase tudo, passamos uma amarga fome e sede, com que aflitos à noite nos deitávamos e de manhã nos levantávamos. Podemos dizer, sem a força de Deus, a coragem, a esperança de Deus, que Deus dava aos nossos antepassados, eles não teriam resistido. A fé em Deus os sustentava e os carregava. E faço agora um salto na história para a nossa realidade hoje. Eu afirmo que nunca em toda a história da humanidade, o ser humano, ou seja, nós, tivemos tanto conforto e tantas condições de vida boa. Pensem no tempo onde nós, seres humanos, éramos coletadores e caçadores. Se não havia plantas comestíveis que encontravam e caça, o ser humano primitivo passava fome. Pensem no tempo em que não havia luz elétrica. Como os povos se aqueciam nos lugares mais frios, com neve. Pensem como era no tempo em que não havia sequer água encanada, como nós temos hoje. Quando não havia geladeira ou freezer, quando não havia computador, internet, celular. Pensem agora na área da saúde, já que enfrentamos uma pandemia, quando não havia anestesia, antibióticos, vacinas. Pensem nesses colonos que vieram ao Brasil 78 dias no navio, com as condições precárias que foram descritas acima. Se fosse hoje, eu afirmo sem errar, nenhum de nós sobreviveria, porque nós não estamos mais acostumados à dureza da vida, estamos acostumados ao conforto, a tudo de bom e do melhor que se pode ter. Atravessar hoje o oceano para nós não é nenhum problema, temos o conforto, a higiene, alimentos em navios modernos. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial sem precedentes na história da humanidade.
Mas pensem e vejam, nós temos o pão na mesa, nós vamos num supermercado, o supermercado está abastecido e cheio e podemos adquirir o que precisamos para viver. Temos o conforto da nossa casa, temos a comunicação com o mundo e com todos os nossos amigos e familiares através da internet. Temos a medicina avançada que identificou logo o vírus, nos fornece informações de prevenção e tratamento. E logo teremos a vacina. Vejam quantos privilégios nós temos hoje em relação aos nossos antepassados que vieram aqui para o Brasil. Não há nada de errado nisto. Deus não quer o sofrimento das pessoas, Deus quer vida digna para todos. E eu posso dizer que bom que é assim, que a humanidade evoluiu, que podemos ter o conforto. Mas o problema está em que as pessoas não conseguem ver a diferença em enfrentar uma adversidade com as condições que temos hoje, com as dificuldades que os nossos antepassados tinham frente às adversidades da vida. Vamos agora lembrar a gripe espanhola, a peste negra, que se somam às diversas crises que eu citei há pouco, as condições de vida precárias que havia. A bordo de um navio com condições péssimas de higiene e alimentação, subir a serra a pé numa trilha. Vejam que condições precárias. Hoje nós temos, como disse, navios confortáveis e higiênicos. Nem vamos mais de navio, vamos de avião, em poucas horas estamos lá, ao invés de 78 dias. Subimos a serra num carro confortável, ou então em ônibus, também confortáveis. Por isso, nesse dia 29 de junho, olhemos para trás. Olhemos para a história da humanidade, principalmente a história dos nossos antepassados alemães que vieram a este Brasil, e o quanto todos sofreram, para aprendermos a não sermos ingratos, mas aprendermos a olhar para Deus e dizer: obrigado, Deus, pelos nossos antepassados que nos legaram uma firmeza de fé, uma coragem sem igual. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que foi construído por estes que nos antecederam na história da humanidade, de tal forma que hoje podemos desfrutar de um bem-estar, de um conforto, de um avanço da medicina, de tal forma que podemos ter uma vida bem melhor e que possamos olhar para o futuro, aprendendo com o passado, a ser gratos a Deus em nosso coração e construir o futuro da nossa cidade, da humanidade, com fé e coragem, como nossos antepassados construíram Petrópolis. Amém. Por favor. Obrigado, pastor Elton, por essa emocionante memória dos nossos antepassados. Que eles, os antepassados, a sua coragem, a sua fé, eles trazem para nós também encorajamento, né? E ouvimos há pouco o Evangelho de Mateus. Meine Brüder und Schwestern, os queridos irmãos e irmãs, gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos refletir agora, meditar, né? Meditar um pouco sobre o Evangelho que a gente acabou de ouvir. Foi proclamado há pouco pelo pastor Elton. Após a vivência de uma espécie de, digamos, desencanto missionário, Jesus se expõe de repente num arroubo de profunda alegria e gratidão, bem como de consoladora ternura e compaixão. Em meio a muita gente pobre, gente subjugada
pela tirania de verdades enganadoras, verdades entre aspas, né? Jesus se dirige ao Pai, de repente se dirige ao Pai dizendo: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Logo a seguir, Jesus afirma: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E completa: venham a mim, vocês todos que estão cansados, fatigados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus falou isso depois de ter feito uma dura chamada de atenção, de repreensão e até de censura às cidades de Corozaim, Betsaida e Cafarnaum, por onde Jesus havia passado pouco antes. Ali, ele havia feito muitos milagres. Podemos pensar nas inúmeras curas realizadas, de todo tipo de doenças. Mas, com todos aqueles milagres, as elites dessas cidades, políticas e religiosas, dominadoras, subjugadoras, exploradoras do povo pobre, não acreditaram em Jesus. Houve até quem o acusasse de comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Não acreditaram que Jesus era o próprio Filho de Deus, a expressão acabada daquilo que Deus mesmo é. Amor solidário com os que sofrem, Preferiram eles ficar na zona de conforto de suas verdades, a se converter à sabedoria de vida que Jesus trazia da parte do Pai. Resultado: a estes, fechados em suas verdades enganadoras, que achavam que não precisava mais nada, e que o Evangelho, ironicamente, os apelida de sábios e entendidos, a eles, os pensamentos generosos do coração de Deus acabaram ficando escondidos. Por quê? Porque simplesmente resistiram, se fecharam à revelação do amor que Deus é, na pessoa de Jesus, seu Filho. Os pequeninos, por sua vez, os pobres, injustiçados, subjugados, explorados, cansados e fatigados, quem sabe cansados até de viver. Eles sim entenderam a proposta de Jesus. Diferentemente dos sábios, entendidos, os pequeninos, eles sim dispunham de espaços totalmente abertos em seus corpos para assimilar e colocar em prática a íntima conexão de conhecimento existente entre Jesus e o amor do Pai. Entenderam ser Jesus o próprio Deus em carne e osso no meio deles. Daí a alegria do louvor de Jesus ao Pai, por perceber que nos pequeninos a boa nova do amor solidário de Deus não encontrou nenhuma resistência. A estes pequeninos, Jesus então os encoraja no
no sentido de seguir sua proposta de uma alternativa de vida muito mais leve, feita de mansidão e humildade. Venham a mim vocês todos, que estão cansados e fatigados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, não o deles, o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, no fundo, Jesus como que lhes diz: vejo que vocês sim são capazes de entender que o meu Pai é puro amor e dele eu vim por amor a vocês. Por isso, permaneçam nesse amor. Amem-se uns aos outros, do jeito que eu estou amando vocês. Amem-se. Permaneçam nesse amor, pois é assim que vocês vão permanecer com Deus e Deus vai permanecer com vocês. Destarte, a vida de vocês vai ficar muito mais suave, mais leve. Mas são vocês que, junto comigo, vão construir este mundo melhor, este mundo novo. É o que lhes desejo, de todo o meu coração. Conte comigo, conte com o meu apoio, com a graça do meu espírito de amor. Brüder und Schwestern, queridos irmãos e irmãs, o mundo de hoje, dilacerado por muita ignorância geradora de hipocrisias, preconceitos, ódios, agressões, brigas, guerras, divisões, jogo de poder, destruição do meio ambiente, enfermidades de todo tipo. E por outro lado, Gott sei Dank, encorajado pela sabedoria de milhares de pessoas em gestos de solidariedade, graças a Deus. Quanto trabalho em favor de um mundo melhor. Compaixão com os pobres, compreensão, serviço generoso em favor dos empobrecidos, adoecidos, sofridos e do meio ambiente depenado hoje. Nossa sociedade precisa aprender muito ainda com a leveza e a suavidade do coração do seu Filho Jesus. Celebramos 175 anos da colonização alemã de nossa querida cidade de Petrópolis. Foram muitíssimas as pessoas que desde os inícios até hoje aqui viveram intensamente a revelação de Jesus em incontáveis gestos de amor cristão. E assim contribuíram no sentido de termos uma cidade saudável, em que a vida possa se tornar suave e leve para ser viver. Gott sei Dank. E para melhorarmos a nossa cidade ainda mais, segundo o amor de nosso Deus, Jesus repete hoje para nós, para cada um de nós, o seu convite. E ele o repete em alemão. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich brauche keine Gewalt und halte mich in meinem Herzen zum Geringen. Bei mir sollt ihr finden, was eurem Leben Erquickung gewährt. Denn mein Joch ist gelind und meine Last ist leicht. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Friede und Heil für uns alle. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.
Amém. Ouvimos a palavra de Deus, meditamos sobre ela, e agora vamos fazer a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Com muita confiança, depois de termos ouvido a proclamação da nossa salvação, da graça de Deus, nós vamos então elevar a Deus alguns pedidos nesse dia. Ele ouve, está ao nosso lado, sabe das nossas necessidades e sofrimentos. Por isso nós elevamos a Deus as nossas preces. Senhor Deus, que nos amais tanto, ouvi nossos pedidos, confiantes vos suplicamos. Para que os cristãos, inspirados e iluminados pela palavra da vida, sejam a força da esperança para todos os povos. Oremos ao Senhor. Por todos os que lutam para que o mundo viva em paz e haja concórdia no coração humano e na sociedade. Oremos ao Senhor. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Para que não nos deixemos conduzir pelo medo ou pela insegurança, mas pela fé e pela confiança na palavra da vida, oremos ao Senhor. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Para que o poder público do nosso município possa perguntar por tua vontade nas decisões e nos governar, de forma a perguntar por aquilo que tu queres que seja feito em nossa cidade. Ouve nossa oração E atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e
para que os desempregados, os pobres e marginalizados recebam o apoio de todas as pessoas de bem. Oremos ao Senhor. Ouve nossa oração e atenda a nossa súplica. Ouve nossa oração e atenda a nossa súplica. Agora, um pouco antes de fazer a próxima prece, nós vamos então lembrar de uma pessoa que nesse ano é homenageada, uma pessoa de idade avançada, e nesse sentido se lembra toda a história também dos imigrantes alemães, dos colonos alemães, que aqui então construíram a sua vida. E no dia de hoje nós lembramos de Alice Monken. Ela tem 91 anos. Então ela é nascida no dia 4 de janeiro de 1919, na casa de número 451 da rua Piabanha, no Quarteirão Nassau, aqui em Petrópolis. Filha de Antônio Monken e Maria José Gomes, neta de Jacob Monken, filho, e bisneta de Jacob Joseph Monken, colono germânico que chegou a Petrópolis em 29 de junho de 1845. Seus irmãos eram Olga, Antonino, Orestes e Ivone. Teve uma infância igual a todas as crianças descendentes de germânicos. Estudou o curso primário no Colégio Santa Catarina. Na adolescência foi auxiliar da modista Rosa Borzino, conhecida na cidade como Rosinha. Seu pai a levava e buscava para trabalhar e aprender a profissão. Casou-se com Delauro de Souza Adão, com 19 anos, em 30 de outubro de 1938. Desta união nasceram os filhos Isis, Ronaldo, Niceia e Eliane. Hoje possui 2 netos e 2 bisnetos. Atualmente ainda exerce as suas atividades, vejam só, no lar, inclusive nas costuras das suas roupas, sem a necessidade de usar óculos. Então, no dia de hoje, lembramos de forma especial a descendente dos colonos alemães, que nós queremos homenagear, Alice Monken. E rogamos para que todos os petropolitanos, a exemplo dos imigrantes que aqui chegaram, tenham muita fé e esperança em seus corações, não se deixem abater pelo desânimo, mas sejam corajosos diante das dificuldades da vida. Por isso, oremos ao Senhor. Senhor, fortalecei a nossa fé e nossa confiança na palavra de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Por todos aqueles e aquelas que sofrem neste tempo de pandemia, para que Deus Pai conceda saúde aos doentes, força e coragem às equipes de saúde, aos profissionais de saúde, conforto às famílias e salvação a todas as vítimas que faleceram. Oremos ao Senhor. Ouve nossa oração
a nossa súplica. Tudo mais que temos a pedir, o fazemos através da oração que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Por isso eu convido a rezarmos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E queremos encerrar nossa celebração invocando sobre todos a bênção de nosso Deus, lembrando das palavras de Jesus Cristo: vinde a mim todos os que estáis cansados e fatigados, eu vos darei descanso. E lembrando também dos colonos alemães que aqui vieram, de forma especial de Alice Monken, 101 anos, ainda faz as suas tarefas domésticas, e diferente de nós, não usa óculos. Nós precisamos da ajuda dos óculos, lembrando da força, da coragem que Deus deu aos nossos antepassados. Queremos receber a bênção de Deus, crendo que Deus também nos dá a mesma fé, a mesma força, a mesma coragem, a mesma esperança. Eu peço então que também os demais oficiantes junto comigo levantem a mão, para assim podermos invocar a bênção de Deus sobre cada um. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.